Olá, você eleitor indeciso ou decidido a não votar, a anular o seu voto ou a votar em branco. É a você especialmente que eu peço alguns minutos de atenção para uma reflexão e um pedido de socorro. Desde o fim do regime militar, quando os civis voltaram ao poder, o país começou a sofrer uma destruição gradual e contínua da sociedade. Especialmente a partir do governo FHC, a sociedade foi sendo submetida a essa esculhambação que impera em nosso país. Não é por acaso que o nível da educação despencou. Não é por acaso que todo esforço tem sido feito para a sexualização precoce de nossas crianças, pois isso leva a uma redução da capacidade cognitiva quando adulto. Não é por acaso que o número de homicídios aumentou muito, especialmente após o maldito Estatuto do Desarmamento. Também não é por acaso essa história de divisão de classes, através do uso de cotas, negros versus brancos, nortistas versus sulistas, ricos versus pobres, héteros versus homossexuais e etc. Tudo isso foi premeditado especialmente desde o governo FHC para a destruição da sociedade. Então, nós precisamos tomar uma providência e dar um basta a tudo isso. Lembremos que a Venezuela era o país mais rico na América do Sul, porém, após a completa implantação do socialismo, tornou-se um país de miseráveis que sobrevivem às custas de procurar comida nos lixões ou buscar exílio em outros países. Observem que nenhum país socialista comunista deu certo. Cuba vive na pobreza. Venezuela acabou de mergulhar numa pobreza e desorganização social profundas. E é para esse caminho que o Brasil está sendo levado por essa sequência de desgovernos socialistas. Atentem para o fato de que nenhum comunista brasileiro quer viver em países em que o comunismo já está implantado. Portanto, compete a cada um de nós, brasileiros com um mínimo de visão do mundo, cidadãos que ainda possuem neurônios conectados e funcionando na sua massa cerebral, uma vez que estamos cada vez mais espezinhados e massacrados pela sobrevivência difícil no país, compete a nós assumir o comando da nave Brasil. Nós temos que ditar o destino que queremos para o nosso país. A carga tributária e as horas trabalhadas para poder pagar impostos são gradativamente maiores. Você já reparou há quanto tempo não sobra dinheiro para uma viagem, um passeio ou uma diversão? Para quê? Apenas para sustentar bandidos corruptos e vagabundos nos três poderes, que por sua vez trabalham em benefício próprio, preocupados apenas com seus umbigos. Vejam, por exemplo, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição e das leis do país. Porém, os tais ministros são regiamente pagos para interpretar o direito em função de abrir caminhos para os bandidos assaltantes dos cofres públicos. Isso é o que parece ao verificar as aberrações que têm sido exaradas de tais ministros em vários casos. Esse comportamento dos vagabundos que criticamos nos três poderes não é uma excepcionalidade, infelizmente. Os políticos e suas indicações são consequências da consciência social. Quantas pessoas sem o menor constrangimento já me disseram que se lá estivessem, fariam da mesma forma. Que decepção! Mas essa é a cultura da nossa sociedade e que nós precisamos trabalhar para evoluir. Permitam-me, neste momento, o relato de uma experiência pessoal. Certa vez, nos Estados Unidos, um médico que era o diretor clínico de um grande hospital em New Jersey foi levado a júri popular por ter desviado dinheiro de pesquisa em benefício próprio. Todo o julgamento foi espetacularmente televisionado ao vivo e o médico foi condenado.
Saiu do tribunal algemado para cumprir pena numa penitenciária. No dia seguinte, ao final do julgamento, eu peguei um táxi de volta para casa e o taxista lamentou o fato, porque aquele médico fora o médico da família dele. Eu caí na besteira de comentar que, se fosse no Brasil, a situação dele seria levada em conta com atenuantes e provavelmente ele nem preso iria. O taxista, visivelmente irritado, disse-me que o médico errou e tinha que pagar pelo seu erro. Ele não era diferente de qualquer cidadão americano. Minha cara foi ao chão. Enquanto isso, aqui, milhares de pessoas pedem que o prisioneiro criminoso seja libertado para voltar à presidência da República. Muito bem, meus amigos, nós pagamos, nós sustentamos essa desordem toda e, em troca, estamos sendo massacrados. Só existe uma chance de mudarmos isso, porque se a esquerda se eleger mais uma vez, nós não teremos tempo para mais 4 anos e estaremos definitivamente na mesma condição da Venezuela. A oportunidade é agora. Nesse momento, quer você goste, quer você deteste, a única pessoa com condições para mudar os rumos do Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Ele, com o respaldo das Forças Armadas, poderá inibir a esquerda criminosa e tirar o país dessa situação caótica em que se encontra. Não por acaso que todos os demais candidatos batem nele. Ele é uma terrível ameaça para os vagabundos que dominam o país, instalados nos 3 poderes. Ele sofreu um atentado de morte e certamente outros virão, pois não interessa que ele seja o próximo presidente. Portanto, vamos refletir brevemente e alinhar os nossos pensamentos. Votar em João Amoedo estaríamos contribuindo de forma nenhuma. João Amoedo não tem chance de se eleger desta vez. Além disso, os votos para esse candidato faltarão para eleger Bolsonaro e inviabilizarão todo esse trabalho. Se, por outro lado, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes ou Marina Silva se elegerem, estará completa a desgraça e o país caminhará no mesmo rumo em que se encontra atualmente, ou seja, a caminho da Venezuela. Nesse momento, nós precisamos de alguém com pulso firme, sem conchavos políticos e com o respaldo das Forças Armadas para limpar todo esse lixo esquerdista que se acumulou nos últimos anos. É semelhante a querer construir um edifício magnífico num terreno irregular e cheio de entulho. Primeiro, precisa nivelar o terreno, limpar o lixo todo e depois fazer a bela construção. Esse é o papel do Bolsonaro nesse momento: preparar o terreno. Depois poderão vir outros, eventualmente o próprio João Amoedo e similares, porém nunca mais a esquerda. Assim, o pedido de socorro que eu faço é: deixemos de lado o nosso preconceito e a nossa antipatia e pensemos no bem maior da nação, dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós temos a responsabilidade de deixar um país melhor para as futuras gerações. E isso só será possível com Jair Bolsonaro, General Mourão e um Congresso alinhado com a ideologia do presidente. Vamos aproveitar a oportunidade e limpar o lixo instalado no Congresso, votando em candidatos de partidos alinhados com Bolsonaro. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.